Dr. Rogério, o senhor acha necessária a risperidona nos casos em que há estereotipia, repetições que afetam a aprendizagem, ou só quando há agressividade? Então, a risperidona, ela é necessária só quando necessária. E a necessidade da risperidona é justamente a agressividade e principalmente a agressividade social. Ela ajuda no controle social. A risperidona é um antipsicótico. É um remédio que se usa para esquizofrenia, para outras doenças psicóticas, e que foi feito um trabalho de uso dela nas crianças com autismo. Tá? E esse trabalho do uso da risperidona no autismo, o único critério que foi observado foi irritabilidade. Então ficou como sendo um tratamento para tratar a irritabilidade, inquietação, agitação dessa criança. Tá? Em uma conversa com a enfermeira, fui informada que mercúrio é acumulativo no organismo, ou seja, mesmo eliminado, esse metal. Se o metal mercúrio pode corroborar ou provocar o autismo, como é possível minimizar ou até eliminar seu efeito indesejável? Então, o efeito indesejável do mercúrio, como de qualquer metal pesado, ele pode ser minimizado através da técnica que a doutora Simone mencionou, que é chamada de quelação. Tá? Quelar, em grego, quer dizer abraçar, envolver. Então, é uma substância que reage, que abraça com o mercúrio, abraça o metal pesado, como o mercúrio, e com isso ele consegue se tornar solúvel e ser excretado através do rim, principalmente através da urina, em menor quantidade através das fezes. Tá? Então, o efeito cumulativo do mercúrio ele pode ser minorado e até tratado através de quelação. Existe também, quando você faz o tratamento biomédico, que você melhora, faz suplementação, melhora o fígado, melhora o funcionamento do corpo como um todo, você ativa os processos de desintoxicação do corpo e acontece a quelação pelas vias naturais. Né? O uso de plantas ricas em enxofre, como alho, cebola, também tem uma ação de desintoxicação. E então a solução para o mercúrio é a quelação. A quelação, só para a gente encerrar essa parte, realmente hoje em dia já é um consenso mais entre os médicos que o método para ver se a criança está realmente com metal pesado não é o mineralograma do cabelo, e sim um teste de quelação na urina após o uso de um quelante. Porque essa intoxicação por mercúrio pode ter acontecido na época da vacinação, lá nos primeiros 6 meses de vida, e a excreção pelo cabelo acontece até 3 a 6 meses após a exposição. Então, uma exposição tardia não aparece no cabelo. E um trabalho mostrou também que essas crianças que têm um distúrbio de excreção do mercúrio, eles têm dificuldade de excretar o mercúrio pelo cabelo. Então, aparece até baixo o mercúrio no cabelo, embora elas tenham mercúrio. O que usar ao invés do Tilenol em casos de dor ou febre? Possibilidades. Primeiro, a gente tem o uso de nimesulide, tem o uso do Alivium, mas tem que tentar identificar a causa, né? Às vezes vem algumas febres que vêm e passam, né? A gente só precisa conscientizar o pediatra que não é para dar toda hora antibiótico, nem para os pais na angústia. Posso? Efeitos maléficos da criança com risperidona. Nós temos efeitos maléficos, um efeito que nem sempre é um efeito colateral, é o aumento do apetite com consequente aumento de peso. O segundo efeito, por conta do aumento de peso, nós aumentamos a resistência vascular periférica e aumentamos a pressão. Isso é a longo prazo. A longo prazo, mais de 5 anos, nós aumentamos a produção de radicais livres. Esse, inclusive, é um trabalho do Dr. Salomão, que orienta dar ômega para as crianças que tomam risperidona, porque você evita o acúmulo de radicais livres. Está no PubMed, é só colocar Salomão Schwartzman que você consegue. Quer mais algum? Então, algumas pessoas perguntaram, uma pergunta aqui, doutor Rogério, as percas de neurônios são reversíveis? Hoje em dia existe um conceito que se chama de plasticidade cerebral. Então, o que perdeu está perdido,
mas a gente tem 100 trilhões de neurônios, dos quais tem muitos que estão em latência, não estão sendo usados ou não são usados e até são destruídos. Então, com o processo o que as terapias fazem? Elas estimulam a plasticidade cerebral. Então, se ativa neurônios que estavam inativos, se ativa neurônios para fazer outras funções. Isso é muito bem documentado em AVCs, acidentes vasculares cerebrais, em que lesa uma área do cérebro, a pessoa fica sem a função daquela área e, após estimulação, outras áreas do cérebro fazem aquela função daquela área que foi destruída. Posso falar um pouco só? O TMS, a grande vantagem dele, porque ele é preconizado tanto, é justamente para você reverter essa história da neuroplasticidade, você conseguir. A grande pergunta é o efeito a longo prazo, porque no paciente do AVC isquêmico, ele geralmente já é um adulto que tenha toda a conformação, e na fase de crescimento não é exatamente isso. Então, uma das linhas que advoga o cuidado maior com criança é pelo perigo que você tem em deixar essa criança com um déficit cognitivo de aprendizagem, específico para aprendizagem. Então, é um custo-benefício. O que você quer? Você quer tentar reverter o autismo do seu filho agora e correr o risco que ele tenha uma dificuldade de aprendizado no futuro, ou você não quer correr esse risco? Só para esclarecer que a doutora Simone fala TMS, talvez as pessoas... Estimulação transcraniana. Isso. Essa é uma técnica nova que surgiu nos últimos anos, que se chama estimulação transcraniana. Então, se cria um campo eletromagnético através daquele aparelho que ela mostrou, e se viu que esse campo eletromagnético pulsátil tem essa ativação do cérebro, quer dizer, o cérebro reage a esse estímulo craniano. Essa é uma técnica. Existe uma outra técnica que também está sendo pesquisada, de estimulação elétrica. Se cria um campo de estimulação contínua no cérebro para estimulação. Então, hoje em dia e no futuro, a gente vai ter muito mais arsenal e muito mais aparato para regeneração cerebral do que a gente tem hoje. O TMS é a primeira grande aparelho de estimulação direta de neuroplasticidade e de melhora. Me perguntaram também assim, realmente no lugar do Tilenol eu uso mais o Alivium, e é realmente o que, como essas crianças normalmente têm um processo inflamatório, o ideal é usar um anti-inflamatório que já vai agir não só na febre, mas no processo anti-inflamatório também, né? Não ficou claro sobre a fala do leite. Então, o leite, a gente tem o leite de vaca, tá? Então, tem algumas observações para ser feito. Uma das observações para a gente fazer é que ele, por ser um dos maiores fornecedores de cálcio, parece que nas crianças com transtorno do espectro, hoje em dia, por neuroimagem, que é essa pesquisa, elas fazem um acúmulo maior de cálcio na região da amígdala cerebral, o que causa piora nos comportamentos do autismo. Esta é uma área cerebral. Quando a gente fala de área intestinal, eu tenho que o leite ele também é um grande inflamador. Então a gente sabe, independente da criança ter autismo ou não, a criança com rinite, quando você tira o leite, ela também melhora. Porque é o potencial alergênico dela que a gente quer evitar. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é: sou mãe de um filho, de um autista de 3 anos, e agora eu e meu marido decidimos ter mais um filho. Gostaria de saber como posso tentar minimizar um próximo filho com autismo. Fiquei preocupado com o assunto do osteofólico. Então, hoje em dia, tem-se mais consciência de que o processo de gestação não pode ser tão natural assim. Então, a mãe deve se preparar para a gestação nesse mundo tóxico. Então, verificar se a mãe tem intoxicação por metal pesado, verificar se ela tem doenças autoimunes. Hoje em dia tem todo um tratamento pré-gestacional de avaliação de desintoxicação, de suplementação para a mãe. Existem vários trabalhos interessantes, como, por exemplo, da ômega 3 para a gestante, aumentando a capacidade cognitiva e o processo de alfabetização da criança com 4 anos de idade.
Existe o uso do ácido fólico. Hoje em dia se sabe que o mais indicado seria usar o ácido folínico e não o ácido fólico, porque ele já é um ácido fólico mais ativo e consegue compensar um pouco esse polimorfismo do metabolismo do ácido fólico. Então, a recomendação que eu dou para um pai que tem uma criança autista é, primeiro, tratar a mãe ficar o mais saudável possível para engravidar. Segundo, o programa de vacinação ser individualizado, ser retardado, ser selecionado, não ser feito um programa normal de vacinação para essa mãe que já mostrou que no contexto genético tem autismo. Terceiro, a alimentação, depois da introdução dos alimentos, já fazer uma dieta sem alergenos, com baixo glúten, a introdução dos alimentos já ser pensado, né? Então, realmente teria um cuidado pré-gestacional, gestacional e até 3, 4 anos para ter certeza que essa criança não vai ter de novo no espectro autista. Meticobalamina, a B12. Fazer injetável oral. Fazer ela de aplicação injetável é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer com absorção em língua ou sublingual. A oral, ela não é tão bem aproveitada assim, por causa da fórmula metil. Quelante gel. Você usa? Eu não uso. Existem alguns trabalhos. Então, mas você usa a rotina? Não, rotina eu não uso. A rotina eu uso o UV oral ou supositório. Que é o mais comum para a gente, oral, supositório, e alguns dos casos que a gente não tem uma boa absorção oral, venoso. Tá? Ritalina, indicação e bons resultados. A Ritalina, ela tem indicação para as crianças que têm um déficit de atenção, porém na criança que tem uma estereotipia motora importante, ela geralmente acentua. A criança pode até focar um pouco melhor para um aprendizado, para uma coisa, mas se ela tem um movimento motor, geralmente se acentua um pouco mais. Todos os autistas são alérgicos a leite e a glúten? Não. Mas quase todos eles têm alteração de permeabilidade intestinal. Então você tem que realmente observar se é interessante manter moléculas tão grandes na alimentação do seu filho. Soja, glúten, leite, ovo. Aí realmente depende do qual é a necessidade de cada uma criança. Existe esse evento está interessante porque eu soube através do Luiz que muitas das APAES se mobilizaram para mandar representantes. Então tem várias pessoas das APAES aqui presentes na plateia e realmente é um momento novo de justamente integrar o tratamento biomédico com o processo das APAES e ver como que, né? E a pergunta é justamente essa. Esse novo movimento pretende atingir pessoas de baixa renda. Trabalho com crianças que têm pouco acesso a tratamentos privados, e muito menos homeopatia, como atingir também esse público. Então, esse é o nosso desafio no Brasil, né? A gente está trazendo essas ideias que já estão comprovadas na literatura médica, que já são usadas nos Estados Unidos, e a gente vai ter que nacionalizar o tratamento biomédico. Então, projetos como esse, o projeto Amplitude da doutora Simone, outros projetos podem surgir, né? E como que a gente vai traduzir isso para a realidade da população de baixa renda? Esse é o nosso desafio, o desafio de cada um que está presente nessa sala. Tá? O importante é aprender as ideias são universais, a dieta tem que mudar. Eu vejo a alimentação das APAES de açúcar e bolachinha, como é que chama? Bolacha ao leite, esse conceito precisa chegar até as APAES e já mudar. Essa semana, por exemplo, eu tive uma experiência interessante que voltou uma segunda consulta, uma criança de Blumenau que está na APAE. E daí eu de rotina faço essa primeira consulta, como a doutora Simone explicou, peço os exames e começo com a orientação básica de mudar a dieta, mudar a alimentação, e peço alguns exames ou nacionais ou não nacionais, como os Estados Unidos. E daí, quando ela voltou na consulta, ela veio com esse testemunho: olha, doutor Rogério, o pessoal da APAE veio falar comigo porque uma criança que não mudava, mudou de uma semana para outra. Então, com uma simples dieta sem glúten e sem caseína, que não tem esse custo, que uma pessoa de baixa renda só precisa de orientação e informação.
Então, existem medidas dentro desse movimento que são caras, como medicina hiperbárica, e existem medidas que são baratas, como vitamina B6 e magnésio, como dieta, como dar um suplemento de vitamínico básico, né? Então, esse é o desafio de a gente trazer o movimento biomédico para o Brasil e conseguir traduzi-lo para a nossa realidade. Tratamento. Eu só posso dizer sobre a minha cidade, eu não posso dizer sobre outras. O que a gente tem tentado fazer para os pacientes de fora de São Paulo é um laudo com todos os resultados e todas as alterações. Então vem lá, criança GL, por exemplo. Então GL veio, tem 3 anos, tem isso. Eu indico isso de terapia. Então geralmente quem olha meu laudo, eu tenho a impressão que o pessoal de Secretaria de Saúde que pega meu laudo e fala assim: meu Deus, essa mulher quer matar essa criança. Terapia ABA 2 horas por dia, mais sonora, não sei quantas horas por dia, mais fono, mais terapia sensorial, mais até na escola. Vem uma sequência. É óbvio que a gente coloca uma condição muito maior até do que às vezes é necessária para ver o que nós conseguimos. E alguns pais estão entrando publicamente junto ao governo para conseguir o tratamento. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o projeto Amplitude, que não é meu, eu só sou colaboradora, apesar de eu ter amado a ideia, vai ter um número muito restrito e vai ser só para quem mora em São Paulo, não vai ser para todo o Brasil. Eu estou defendendo no SUS a segunda fase do IgG4, que é um exame que vai continuar sendo feito fora dos Estados Unidos, com o laboratório do Luiz ou com outro laboratório, mas pago pelo SUS. Então já está numa fase de análise e concretização, porque não tem no Brasil. Então essa é a minha justificativa. Então acho que várias pessoas trabalhando, e o que talvez eu sinta um pouco de dificuldade é a união de todo mundo, porque cada um tem o seu ritmo de vida, cada um está indo pela sua linha. Então, o ideal seria que nós pudéssemos unir os ganhos e os objetivos de todo mundo em prol das crianças. Essa que é a grande verdade. Mas, por exemplo, o trabalho do Mackenzie, não posso falar nome, né? Mas o neurologista que coordena o trabalho, ele fica arrepiado quando sabe que eu que vou dosar no exame da urina os ácidos orgânicos que vão mudar da criança com TMS. Então, assim, a gente também tem que pensar que tem, na medicina convencional, do que a gente está habitualizado a tratar, tem um certo preconceito também. E tem que ir vencendo aos poucos. Posso pegar aqui alguma minha? Não, deixa eu só complementar. Eu tive uma paciente de baixa renda, uma professora, que a criança quase morreu com a risperidona. Fez um quadro de vômito, entrou em inanição, quase muito mal com a risperidona. E soube do tratamento biomédico, me procurou e ela disse: mas doutora, eu não posso pagar esse tratamento. Daí o que ela fez? Ela entrou na justiça e ganhou. Hoje o governo do estado de Santa Catarina está pagando o tratamento dessa criança. Por quê? Porque existe no Brasil o direito à saúde constitucional, existe um processo no Brasil que se chama judicialização da saúde, em que AIDS, hepatite C, doenças de tratamento muito caro, elas é obrigação do Estado pagar. Então, o difícil está justamente de justificar, de negociar com o auditor do SUS e provar. Essa criança ganhou essa causa porque o tratamento oficial, que é a risperidona, quase matou essa criança. Então, o juiz concedeu essa liminar e autorizou o pagamento. Então, um dia eu recebo o telefone da Secretaria de Saúde do Estado, dizendo: doutor, aqui nós temos um tratamento, o que é metil B12, o que é isso, porque nós temos que dar, porque o juiz caneteou, e se o juiz caneteou, o governo tem que fazer. E o interessante dessa história toda é que, assim, as minhas crianças todas, o espectro autista, ele consta como um dos diagnósticos, mas ele não é um diagnóstico. Eu não estou fazendo tratamento para o autismo. Quem pega, a criança apresenta transtorno do espectro autista, mas alterações de permeabilidade intestinal ou apresentando essa intolerância alimentar. Então, quer dizer, também foca as alterações que a criança tem. Essa pergunta é gostosa. Olha, em relação a agentes tóxicos, como anestesiologista, a exposição materna a agentes anestésicos causando autismo, o que mais causa é para profissional.
o uso de protóxico, porque atrapalha a metionina sintetase. Então, não é o fato de ter tomado uma anestesia que vai predispor a mãe, e sim o fato dela se expor cronicamente. Sabemos que o sucesso no tratamento está diretamente relacionado ao diagnóstico precoce. Quais as chances de um autista diagnosticado na vida adulta ser submetido ao tratamento integral desejado? Então, não existe uma data para começar o tratamento biomédico. Tá? O que existe na experiência americana e também acho na experiência pessoal é que sempre pode ajudar. Tá? O que a gente fala da intervenção precoce e quando eu vejo uma criança com 2 anos no espectro que aparece para ser tratado, porque daí eu posso ter esperança real de sair do espectro. Mas a gente tem que imaginar o autismo como um espectro, e é muito comum a criança ir caminhando dentro do espectro. Então, uma criança, essa daqui é uma mãe de um adulto ou de uma filha com 32 anos, né? Então, o que vai acontecer se ela somar o tratamento biomédico? Ele vai caminhar dentro do espectro. Eu tive uma criança de Belo Horizonte que tinha um autismo, agitação, falava e tudo mais, com o tratamento biomédico ficou sereno, ficou tranquilo, ficou calmo, ficou mais interativo com a família, não deixou de ser autista, mas a melhora dos sintomas, a melhora da agitação, então sempre há uma melhora se tratar as comorbidades e as causas subjacentes, tá? O que se tenta preconizar e o anseio é justamente trabalhar para que a criança tenha migre cada vez mais no espectro. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vê, a criança chega no consultório autista, quer dizer, fechada no seu próprio mundo, cheio de estereotipias, e à medida que vai fazendo o tratamento, ela vai caminhando do autismo para uma hiperatividade. Né? E não é uma hiperatividade psicótica de a criança ir para um lado para o outro. Não, ela começa a se interessar e se envolver pelo mundo e buscar mais as coisas e querer o mundo. Então é muito comum, quando associa o tratamento biomédico, você ter esse caminhar dentro do espectro autista. Por isso que eu não dou o diagnóstico de autismo, digo, está dentro do espectro e vai caminhar do espectro. E pode caminhar até uma manifestação leve do espectro, que é só uma hiperatividade, um déficit cognitivo leve ou uma manifestação mais leve. Todas essas respostas mais do tratamento vinculado com crianças maiores de 7 anos eu deixei de lado porque o Rogério já colocou. E vou falar um pouquinho sobre quelação. Teve uma pergunta da Isabel em relação a óbito com quelação. O relato de óbito em quelação foi feito uma criança em 2007 por aplicação do quelante errado. Né? Então eles colocaram um EDTA que não era o EDTA cáustico e a criança fez uma arritmia cardíaca e teve um óbito. O protocolo de uso da quelação, o tratamento é individualizado, só vai fazer quelação quem precisar, tá? Tem que se avisar os riscos? Tem que se avisar todos os riscos em relação a alterações de comportamento, alterações de pele e tudo mais que pode acontecer. Teste de quelação na urina, como é feito? O teste quelatório, você dá uma dose de quelante pequena durante uns 3 dias para a criança e faz a dosagem, seja na urina, seja no sangue. Por uma questão de solidariedade com a criança, que eu acho que dosagem no sangue não é mole para qualquer um, eu acabo pedindo mais na urina. Tá? Lembrando que a maior excreção de mercúrio é fezes, não é nem urina nem sangue, tá? E por que a gente precisa de fazer um teste quelatório e não basta eu ir lá fazer a coleta da urina da criança? Porque o metal tem uma afinidade por tecido. Então, muitas das vezes, a criança que apresentou algum índice de alumínio alto na primeira urina, quando a gente vai fazer ainda na 4ª urina, sai mercúrio também. Pode usar a glutationa? Pode ser usada a glutationa para melhorar a detoxificação. Tem uma observação de colocar na pele. A absorção da glutationa na pele é menos do que 5%. Então é assim, a longo prazo. Uma absorção oral chega em 35% e a melhor absorção da glutationa é a glutationa venosa. Em termos de todas as medicações, não só a quelação e dificuldades de tomar, hoje em dia eu acho que assim, a gente tem que ser mais do que criativo. Então, eu tenho dó dos farmacêuticos que trabalham comigo,
Porque em geral eu falo assim, faça uma pequena dose para uso teste. E a gente testa em goma, em chocolate orgânico, quando a criança pode. Líquido, ou daquelas maneiras que eu mostrei para vocês, que vem em gummies. Essas em gummies são importadas, não são daqui. Eu vou responder só assim, mais 2 perguntas aqui. Que foi uma coisa interessante que eu vi nos Estados Unidos agora, né, que é assim, ó, meu filho está no espectro, é muito agitado, tem alguns comportamentos estereotipados, há 1 ano toma trileptal por ausência leve, detectada no eletro. Então, existe outra maneira de tratar a ausência sem a medicação? A ausência pode ser em decorrência de intoxicação? Então, a outra pergunta é, a minha criança autista não fala, tem alguns dias que fala, outros dias que não fala. Será que isso tem a ver com alimentação? Então, primeiro, assim, hoje em dia está se descobrindo, está se fazendo, tem um aparelho novo, que eu agora me esqueço o nome, que é um aparelho que consegue ver campo magnético profundo no cérebro. E tá se... Não é o PET scan, tem aquele outro grande que isola do campo magnético da Terra, foi mostrado lá. É um aparelho de pesquisa, mas o que se descobriu é que tem atividade epileptogênica profunda no cérebro que não se manifesta como crise convulsiva aparente. Tá? E isso é neuroinflamação. A atividade elétrica é intoxicação, a intoxicação leva à neuroinflamação, essa neuroinflamação irrita os neurônios e provoca essa atividade elétrica desordenada. Tá? Então, existe alguns subgrupos de pacientes autistas que têm crises convulsivas juntas. Tá? O tratamento é o mesmo. Se você dá ômega 3, daí você pode usar alguns suplementos que ajudam a modular esse reflexo, essa atividade epilética do cérebro, como magnésio, como taurina, como B6. Então, não existe um tratamento para todas as crianças. Tá? Se a criança vai e volta na fala ou no complexo neurológico, com certeza o componente alimentar ou ambiental está piorando essa neuroinflamação, e quando ela não tem contato com isso, que melhora a neuroinflamação, a criança tem um ganho. Então, tem essas crianças que têm um quadro flutuante conforme. A gente tem que ver que a criança é um todo. Então, se ela está bem, pode melhorar o aspecto neurológico, e ela não estando bem, piora o aspecto neurológico. Eu fui no último congresso de neurologia e eles colocam que era explicitamente as convulsões, pequenas convulsões em pacientes do transtorno do espectro. Eu fui benditamente por causa dessa aula. E assim, existe aqui no Brasil uma corrente hoje em dia de se medicar farmacologicamente essa atividade. E um pequeno grupo mostrando que não é para tratar. A grande perda dessas crianças é que elas podem ter, inclusive, dormindo. Aqui na Escola Paulista a gente tem um exame que é a polissonografia, e na polissonografia a criança realmente fica lá 12 horas ou mais, e você consegue detectar focos convulsivos ou atividades convulsivas sem convulsão, só atividade elétrica convulsivante. Então, hoje em dia, neurologista no Brasil está se optando em tratar com medicação. E aí, os diversos que a gente tem. Tem 2 perguntas aqui. Se eu tenho conhecimento de deficiência de metalotionina. A deficiência de metalotionina, ela está relacionada com deficiência de selênio. Então, muitas vezes, quando você vai estudar esta proteína, você encontra associação mais de um selênio deficiente. Se a criança tem selênio deficiente, a hora que você repõe, ela consegue resguardar. E estudo sobre arbaclofen. Está começando ainda para X frágil. Não é no Brasil que está sendo feito o estudo, é fora do Brasil. Então, assim, cada família pode solicitar a inclusão no estudo, desde que a criança tenha comprovado que tem X frágil. Existe exame para detectar os polimorfismos genéticos simples? Sim, existe. Existe um laboratório que é muito de referência e grande experiência de autismo, que é da doutora Ami Yasko, que a doutora Simone tem um grande contato e trabalha bastante com a doutora Ami. Eu fui na Neurogênesis, que é a clínica de pesquisa genética lá de Florianópolis, e daí, você não faria esse teste? Ela disse, se eu tiver demanda, eu faço.
né? A grande questão é justamente que no Brasil a genética ainda está engatinhando e não está se pensando no polimorfismo, está se pensando ainda em doenças cromossomiais, doenças mais graves do ponto de vista genético. O senhor falou que a vacina da gripe é a única que contém mercúrio. As outras vacinas não têm mais mercúrio, não são tóxicas. Na realidade, a retirada do mercúrio das vacinas, essa polêmica do mercúrio que aconteceu na década de 90, ela começou a chegar nos tribunais. E a indústria americana de vacina, o FDA nunca reconheceu que o mercúrio da vacina pudesse ter algum malefício. Mas a agência americana de controle ambiental, ela diz que a quantidade de mercúrio que estava sendo colocada nas vacinas estava acima das doses das leis americanas de exposição ao mercúrio. Então, a própria indústria, para se prevenir de processos e coisas, começou esse processo de retirada de mercúrio. Tá? No Brasil, não existe legislação pertinente. A recomendação que eu digo é: olhe na vacina e vê se tem conservante que se chama timerosol. Timerosol é um conservante que é usado na vacina, que 50% do seu peso molecular é mercúrio. Tá? Conhecidamente, a vacina da gripe é a única que se sabe que, mesmo nos Estados Unidos, não foi retirado o mercúrio, porque a vacina da gripe não foi feita para ser dada em criança, foi feita para ser dada em idoso, né? Então, como foi mantido, e eu não conheço todas as razões pelas quais mantiveram o mercúrio na vacina da gripe, tá? Que foi a discussão no passado da suína, né? Porque a Sandoff, eu entrei em contato com a Sandoff e falei: olha, a gente tem uma opção de uma vacina contra a gripe suína, que é H1N1, e a gente sabia que o surto no Brasil ia chegar da H1N2, então, mas estava todo medo. Então, tem como fazer com mergulhamentos? E a resposta deles é: não temos tempo para fazer. Sempre quando tem uma vacina de emergência, o timerosol é o aditivo mais seguro e mais barato para ser usado. Então, por isso que é usado, por isso que as vacinas do terceiro mundo, a minha experiência é que o governo às vezes compra por licitação por menor preço, e às vezes tem vacina com mercúrio e às vezes tem vacina sem mercúrio. Então, a orientação que eu dou para os meus pais é: vai lá no setor de vacinação, toda vacina tem bula, e vê o componente. Se tiver, peça para não usar ou busque uma outra clínica de vacinação. Né? Os transtornos mitocondriais que foram falados aqui, então, existe, eu citei só eles na minha palestra, e então, existe um grande grupo de doenças que são consequências do não funcionamento adequado de uma organela, a usina elétrica de cada célula, que é a mitocôndria. A mitocôndria é a parte da célula que faz a respiração celular, que transforma oxigênio e glicose em moléculas de ATP e produz energia. Tá? Lá agora nos Estados Unidos, a gente teve uma manhã inteira só sobre transtorno mitocondrial. Né? Existem mais de 500 patologias de mitocôndrias. Existem as patologias de mitocôndrias, que são as patologias muito marcantes, que fazem com que tenha perda de força muscular, hipotonia já quando nasce, já tem problemas respiratórios graves. Então, existem as doenças mitocondriais típicas, que são as síndromes já diagnosticadas, mas o que está se vendo mais é um polimorfismo, são pessoas com doenças mitocondriais leves. E justamente essas doenças mitocondriais leves fazem com que tenha menos energia para lidar tanto com a intoxicação, menos energia para lidar com o estresse oxidativo, menos energia para lidar com a vida como um todo. Então, a doença mitocondrial da Pauling, por exemplo, era uma doença mitocondrial leve, que era uma criança normal, até que teve uma carga maior do que a sua capacidade mitocondrial de lidar com a agressão. Tá? Então, isso é um grande campo de estudo dentro da medicina mitocôndria. Uma das coisas que tem um bom resultado, que a gente usa no tratamento biomédico, é porque a gente não foi da pesquisa básica para o tratamento. A gente usa o que funciona.
Então, hoje a gente sabe que muitas coisas que já se usa há 20, 30 anos funcionam porque são tratamentos para mitocôndria. O magnésio é o principal mineral do citosol mitocondrial. A L-acetilcarnitina é o principal constituinte de um dos componentes da mitocôndria. A vitamina B2, vitamina B6 são cofatores do processo mitocondrial. Então, o tratamento biomédico acaba sendo, e foi intuitivamente, empiricamente, muito um tratamento mitocondrial, e é só agora a gente está entendendo que agora a pesquisa está chegando a explicar esse processo. Tá? Então, tem muita informação, a gente vai parando por aqui, a gente volta então às 2 horas de ponto com a continuação do nosso encontro. Até depois.